Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Justiça manda detentos para prisão domiciliar por falta de vagas nas penitenciárias. Queda de braço esquenta no Congresso sobre como vão ser votadas as medidas provisórias. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais. A Justiça determinou a transferência de cerca de 400 presos para o regime domiciliar por falta de vagas em presídios da Grande Belo Horizonte. A Virgínia Nalon detalha melhor para a gente. Oi, Virgínia, boa noite. Boa noite, Sálcia. A sentença do juiz da Vara de Execuções Penais, Luiz Carlos Rezende e Santos. De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o juiz não teve outra opção, uma vez que a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública não tem espaço nos presídios para atender a demanda do regime semiaberto. O Ministério Público do Estado declarou que vai adotar todas as medidas possíveis para reverter a decisão. Já a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública disse que cumpre todas as determinações judiciais, mas até o momento não foi informada da decisão. Salce. Obrigada, Virgínia. O governo de São Paulo publicou nesta sexta-feira o edital para a construção e concessão do trem que vai ligar a capital até Campinas. A Carolina Abelim tem as informações. Oi, Carol. Oi, Salce, boa noite. Esse serviço vai atender a mais de 15 milhões de pessoas em 11 cidades. A linha 7 Rubi, que hoje é operada pela CPTM, vai passar por uma revitalização. A expansão vai ter o trem intermetropolitano de Jundiaí até Campinas, parando em 3 cidades, e o trem intercidades, que aí vai sem parada direto entre São Paulo e Campinas. A passagem para o percurso de 94 quilômetros vai custar R$ 64. O custo estimado das obras é de quase 13 bilhões de reais e o leilão está marcado para 28 de novembro. Salce. Obrigada, Carol. O presidente do Senado comunicou ao presidente da Câmara que não vai convocar sessão do Congresso para debater a tramitação das medidas provisórias. Agora vamos a Brasília conversar com o Matheus Scavazini. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite para você, Salce. Isso mantém o impasse entre Câmara e Senado sobre a reabertura das comissões mistas encarregadas de analisar as medidas provisórias. Rodrigo Pacheco determinou a reinstalação das comissões, mas Arthur Lira pediu uma discussão ampla por deputados e senadores. No ofício enviado em resposta a Lira nesta sexta-feira, Pacheco apontou que o rito de tramitação das MPs é estabelecido pelo artigo 62 da Constituição Federal, que a observância das regras não depende das mesas diretoras das 2 casas legislativas e é uma ordem. Lira quer acabar com a paridade entre Câmara e Senado nas comissões mistas. Para ele, deveriam ser 3 deputados para cada senador. Salce. Obrigada, Matheus. Na França, cerca de 3.000 policiais foram mobilizados contra um protesto. Houve confronto em Nantes, no oeste do país. O protesto é contra a construção de um reservatório de água que pode causar danos ambientais. A França também enfrenta uma onda de manifestações contra a reforma da Previdência. Já na Espanha, são mais de 120 focos de incêndio no norte do país. As autoridades suspeitam que parte dos focos tenha começado de forma intencional. A polícia investiga esse caso. A Guarda Civil afirma que 300 pessoas tiveram que deixar as próprias casas. Ninguém se feriu. E o ex-presidente Donald Trump deve se apresentar à Justiça Americana na terça-feira. Nesta quinta-feira, ele foi indiciado pelo júri do Tribunal Criminal de Manhattan. O correspondente Vandrei Pereira está em Nova York e tem os detalhes. Olá. Trump vai se entregar às autoridades de Nova York para responder a acusações que são mantidas em segredo. Bem, no começo do mês, Trump publicou nas redes sociais que seria preso. Durante a campanha de 2016, o então advogado dele pagou o equivalente a R$658 mil pelo câmbio atual para supostamente calar uma atriz de filmes adultos com quem Trump teria tido um caso extraconjugal. O ex-presidente nega as acusações e diz que a decisão da justiça é uma perseguição política, já que ele pretende retornar
a Casa Branca. O atual advogado de Trump diz que ele não vai ser algemado, porque não há risco de fuga. De Nova York, Vandrei Pereira. 2 incidentes com trens de passageiros deixaram ao menos 15 feridos. Isso aconteceu na Suíça. A segunda locomotiva saiu dos trilhos 20 minutos depois da primeira. Há suspeita de que os descarrilamentos foram causados por fortes ventos que atingiram o país nesta sexta-feira. Pelo menos 36 pessoas morreram quando o piso de um templo hindu desabou na Índia. Segundo autoridades, o local estava lotado por causa de um festival religioso. As vítimas caíram em um poço de quase 8 metros. Uma investigação foi aberta para apurar as causas do acidente. Portugal não consegue preencher mais de 60 mil vagas de emprego. A correspondente Ana Paula Gomes explica para a gente o que acontece por lá. A informação foi divulgada em um relatório do Ministério do Trabalho e, segundo o documento, metade dos postos de trabalho disponíveis estão aqui, na capital Lisboa. Há vagas em quase todos os setores da economia, um número recorde que representa um aumento de mais de 40% em relação a 2021. Além do envelhecimento da população, muitos jovens deixam Portugal logo após se formarem para trabalhar em outros países da União Europeia, onde os salários são mais altos. Como forma de atrair mão de obra, o governo português tem incentivado a vinda de estrangeiros aqui para o país, incluindo brasileiros. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Um encontro promovido pela Record TV reuniu autoridades da Justiça do Trabalho para a exibição de reportagens especiais sobre o trabalho escravo no Brasil. O olhar jornalístico para tratar de um tema tão sensível, a exploração de trabalhadores. Nesta sexta, autoridades da Justiça do Trabalho participaram de um encontro na sede da Record TV em São Paulo para debater o tema e assistir a 2 produções do programa Repórter Record Investigação: Escravos do Carvão e a Escravidão Doméstica. Tinha salário? Não, não dava não. Os programas contam a história de pessoas que foram afastadas das próprias famílias e que passaram décadas trabalhando em péssimas condições, sem direitos, sem dignidade. Informações que são levadas ao público e que abrem caminho para que mais denúncias cheguem aos órgãos competentes. Para o Ministério Público do Trabalho, é fundamental a parceria entre a imprensa e os agentes responsáveis pela proteção dos trabalhadores. Não mantenha dúvida, se toda a mídia tiver uma responsabilidade expressa nos seus programas, nos seus projetos, facilitará bastante que, por exemplo, o combate ao trabalho escravo ocorra de forma mais efetiva, porque estimula a sociedade a denunciar. Segundo o MPT, o número de denúncias de trabalho escravo aumentou 39% no ano passado em relação a 2021. Um indicador que reforça a necessidade da fiscalização do cumprimento do que está previsto em lei. O trabalho do Ministério Público do Trabalho é garantir que a dignidade do trabalhador e da trabalhadora no Brasil exista, não só na Constituição Federal, mas também seja efetivada de forma concreta, com atos. Para isso, a gente precisa que os casos sejam denunciados. E o assunto agora é futebol. Neste final de semana, Água Santa e Palmeiras começam a decidir o Campeonato Paulista. E a Record TV preparou uma cobertura à altura do que esse grande evento merece. Oi, Salsi, boa noite a todos. Uma decisão histórica do Campeonato Paulista. E a Record TV está preparando uma transmissão especial para este primeiro jogo da decisão. O repórter Bruno Piscinato vai acompanhar a chegada dos torcedores na Arena Barueri, o local desta primeira partida. Nas arquibancadas estarão os repórteres Márcio Canuto e Janice de Castro. No campo, eu, Jean Brandão e Lucas Pereira passaremos todas as informações para a narração de Kleber Machado e os comentários de Renato Marcília e Dodô. Transmissão ao vivo pela Record neste domingo a partir das 3h30 da tarde. Salce.
Imperdível, hein? Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado às 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Uma boa noite para você. Excelente fim de semana. Cuide-se. Tchau.